Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer aos palestrantes que aceitaram o convite da Procuradoria de estar aqui hoje falando de arbitragem, o Dr. Gustavo Fernandes, o Dr. Marco Antônio Rodrigues e o Dr. Daniel Greenbaum. Esse painel que se inicia agora tem como tema as peculiaridades da arbitragem envolvendo a administração pública, arbitrabilidade, custas, execução por precatório e outras peculiaridades. Vamos começar então com o Marco Antônio, Dr. Marco Antônio? Pode ser? Procurador do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Processual e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Passa a palavra. Bom dia a todos. Antes de mais nada, cumprimento os membros da mesa, a doutora Isabela, presidente, nossa querida colega, doutor Daniel, meu colega de turma na faculdade, agora meu colega lá na docência na UERJ, doutor Gustavo, nosso colega aqui também. É um prazer compor a mesa com todos. Agradeço ao convite que foi formulado pelo Sejur, na pessoa do nosso querido chefe aí, doutor Anderson, e digo que fico muito feliz de tratar de um tema como esse da arbitragem da administração pública num contexto em que nós estamos hoje assistindo a cada vez mais a Fazenda Pública aderindo a meios consensuais de solução de controvérsias, porque esse é um assunto, quando pensamos em arbitragem, em outros meios que não sejam a solução adjudicada pelo Poder Judiciário para a solução da controvérsia, nós estamos pensando aí em meios que, em alguma medida, são meios consensuais que se inserem dentro do sistema multiportas que o direito brasileiro hoje tem para a concessão de justiça, porque o nosso sistema aderiu claramente à ideia do sistema multi-door courts lá dos Estados Unidos, que desde a década de 70 já vem tendo muito êxito nos Estados Unidos, no sentido de que a justiça deve ser concedida pelo meio que seja mais adequado para a solução da controvérsia. Esse meio mais adequado pode ser a solução imposta pelo judiciário, como pode ser a adoção de algum outro mecanismo que não necessariamente seja a solução jurisdicional. Nesse contexto, então, nossos tribunais hoje são tribunais multiportas, desde o Código de 2015, isso fica muito claro numa política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, na medida em que temos, dentro do Código de Processo, audiência de conciliação ou mediação obrigatórias. Vejam que nós temos, portanto, no nosso sistema, dentro dos tribunais, já um sistema de justiça multiportas. Mas a justiça multiportas, ela se completa com a figura da arbitragem. A arbitragem que, a meu ver, é um meio de solução consensual de controvérsias. Em que sentido? No sentido de que pessoas capazes fazem um pacto por levar a questão ao judiciário. Aqui temos uma manifestação de autonomia da vontade, de consensualidade nessa escolha. Ainda que, diferentemente dos outros meios consensuais para a solução de controvérsias, a solução na arbitragem não é uma solução que seja formada pelos sujeitos em conflito. Na mediação, na conciliação, na negociação, nós temos soluções que são também produzidas consensualmente. Na arbitragem, não. Na arbitragem, ela, tal qual a decisão do judiciário, ela é um mecanismo de adjudicação da solução do conflito, impositiva da solução do conflito pelo árbitro para aqueles sujeitos, mas que consensualmente levaram o conflito para o árbitro e tiraram, portanto, do judiciário. Mas vejam que, quando nós pensamos na arbitragem e na administração pública, uma premissa fundamental que vem à tona, e já tive a oportunidade de debater aqui na nossa casa o problema da mediação, da conciliação e a administração pública, e surge o mesmo problema, o mesmo óbice que
tradicionalmente se revelava quando se falava de outros meios consensuais e a administração pública. É lição comezinha do direito administrativo a indisponibilidade do interesse público. E aí temos autores clássicos que sempre defenderam a indisponibilidade do interesse público como uma impossibilidade de que o administrador público possa livremente dispor do interesse que ele tenha de defender. No entanto, e me parece que é algo que nós devemos ter sempre em mente, algo que eu procuro defender, venho sendo até repetitivo ao falar desse assunto. A indisponibilidade do interesse público não representa a indisponibilidade do processo. A indisponibilidade do interesse público é apenas a impossibilidade de uma livre disposição dos interesses públicos. Mas, aqui até, lembro das lições daquele que também foi meu professor Gustavo Menembon, e foi aí com quem pude já debater no nosso PPGD lá da UERJ vários problemas relativos ao interesse público. O interesse público, como o próprio Gustavo defende, ele na verdade não é único, nós temos múltiplos interesses públicos a serem tutelados, e a melhor forma de tutelar o interesse público pode não ser via decisão judicial, via um processo que seja demoradíssimo, um processo que cuide de questões técnicas extremamente complicadas, que para o próprio magistrado sejam de difícil solução. Nós sabemos que o magistrado, muitas vezes, até quando pensamos aqui no nosso caso, em que estamos ligados à justiça estadual, na justiça estadual não há uma exigência de especialização técnica tão grande em direito administrativo como na justiça federal, por exemplo, em que a especialização técnica no direito administrativo é muito mais exigida, e muitas vezes há questões de cunho técnico que não são sequer jurídicas, mas que o magistrado vai ter uma dificuldade de apreciar. Então, a arbitragem, em uma série de questões, pode se revelar como um meio mais adequado para a solução da controvérsia. E vejam que a administração pública, ao optar pela arbitragem, ela não está optando por uma arbitrariedade. São coisas totalmente diferentes. Ela optar pela arbitragem está optando por um procedimento mais flexível, em que terá determinado julgador que aparentemente tem conhecimento mais adequado para solucionar aquela controvérsia. Vejam que é totalmente diferente de abrir mão do judiciário para se jogar na cova dos leões. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, que a arbitragem é um meio dotado de igual dignidade do processo jurisdicional e que, portanto, pode levar a soluções tão ou mais adequadas a depender da questão em jogo. E aí poderíamos pensar nos mais variados exemplos que poderiam levar a uma cláusula compromissória, a um pacto pela arbitragem. Poderíamos pensar em problemas relativos a concessões, a parcerias público-privadas, em que as próprias leis já prevêem expressamente a figura da arbitragem. Mas, uma vez que fica claro, portanto, que a administração pública pode se submeter à arbitragem, e Gustavo tratava aí tão bem desse assunto anteriormente, a meu ver, é preciso, e aí até como uma forma de introduzir alguns dos problemas que eu pretendo abordar, é preciso que nós encontremos, então, o devido processo arbitral para a administração pública. A arbitragem, hoje, sobretudo com o Código de 2015, surgem muitas discussões, ampliaram-se as discussões se a arbitragem teria natureza jurisdicional ou não. E há muitos autores que defendem que a arbitragem teria uma natureza jurisdicional. A meu ver, aí, com todo respeito a essa linha de pensamento, me parece que a arbitragem não é atividade jurisdicional, ela é um mero equivalente jurisdicional. Mas um equivalente jurisdicional que tem igual dignidade da jurisdição, mas não pode ser tida como jurisdição, e aqui falo com uma visão de um processualista que adora o assunto da arbitragem. E, olhando pelo prisma do processo, o árbitro não tem todos os poderes inerentes à jurisdição.
Portanto, não podemos dizer que ele exerce atividade jurisdicional. A meu ver, ele não tem poder para executar, para adotar todas as medidas executivas possíveis para efetivar sua decisão. E por isso, a meu ver, não há como se falar num caráter jurisdicional para a arbitragem. Mas, embora ela não seja jurisdição, e sim, como a meu ver, é uma premissa de que eu parto, um equivalente jurisdicional, ele dizia, nós temos aqui um tipo de solução de controvérsia com igual dignidade à jurisdição. Tanto assim que o próprio artigo 31 da Lei da Arbitragem prevê que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos de uma sentença do judiciário. Mas, já que nós temos aqui um equivalente jurisdicional, vejam que existe, nós podemos dizer que existe aqui um processo arbitral, tal qual nós temos um processo jurisdicional. Porque o processo é um procedimento que é animado por uma relação em contraditório. Ora, a arbitragem terá um procedimento, uma sequência ordenada de atos processuais, de atos daquele processo arbitral, e que se dará em contraditório. Então nós temos aqui um procedimento arbitral, um processo arbitral. E se nós temos um processo arbitral, é preciso encontrar o devido processo arbitral, especialmente o devido processo arbitral para a administração pública. Não há como falarmos que todas as normas processuais que estão, seja na Constituição, seja no Código de Processo, são aplicáveis para a arbitragem. Até porque, se assim fosse, nós teríamos um problema sério de uma competição clara entre arbitragem e poder judiciário, e que já existe, de certa forma, quando pensamos nas vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de meios de solução de controvérsias. Mas existem certos valores, certos princípios que são comuns à arbitragem e ao processo. Um deles é o devido processo. O devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, nos traz, ele, a meu ver, é um sobreprincípio, usando aí aquela ideia de alguns autores como Humberto Ávila, de que haveria certos sobreprincípios que teriam uma eficácia de reunir diversos outros e equilibrar diversos outros. A arbitragem, enquanto uma espécie de processo, ela também está sujeita a um devido processo legal e que nós vamos ter elementos mínimos que poderemos extrair da própria lei da arbitragem. Por exemplo, podemos olhar para o artigo 21, parágrafo 2º da Lei 9.307. O artigo 21, parágrafo 2º, prevê para nós a exigência de contraditório, de isonomia, de imparcialidade do julgador e de obediência a um livre convencimento para julgar. Esses são elementos que já podem ser extraídos da própria Constituição, de certa forma, e que são componentes desse sobreprincípio do devido processo legal. Então, o devido processo legal arbitral envolve, pelo menos, esses elementos, dentre outros elementos. Para a administração pública, podemos extrair do artigo 2º da Lei da Arbitragem outros elementos de devido processo legal arbitral. É o caso, lá nós temos dois elementos no parágrafo 3º do artigo 2º, a previsão de que teremos a arbitragem envolvendo a administração pública sempre de direito e que ela obedecerá à publicidade. Vejam, a arbitragem ser de direito me parece que é uma exigência da própria legalidade ou juridicidade administrativa. E a publicidade é princípio constitucional da administração pública. Não entrarei no mérito da publicidade, já que é tema do painel da tarde, a questão do sigilo na arbitragem. Mas nós vemos que há elementos aqui, componentes do devido processo legal arbitral envolvendo a administração pública, que são específicos no artigo 2º. Então,
nós temos aqui já alguns elementos. E dentro desse devido processo legal arbitral envolvendo a administração pública, nós temos de olhar para a arbitrabilidade, tanto objetiva como subjetiva. Em matéria de arbitrabilidade subjetiva, ou seja, na arbitrabilidade subjetiva nós estamos olhando para quem tem capacidade de ser parte numa arbitragem. Tal qual no processo, nós temos a figura da capacidade de ser parte, no processo jurisdicional, enquanto capacidade de ser autor, de ser réu, temos aqui também capacidade de ser parte na arbitragem. E a capacidade de ser parte na arbitragem, ela está ligada à capacidade de contratar, de assumir obrigações via negócios jurídicos. Então, no caso da administração pública, a administração pública é capaz de contratar? Sim. E por isso, aqui nunca houve grandes problemas quanto a essa capacidade de contratar da administração e, portanto, de pactuar em si a arbitragem. As grandes discussões que nós encontramos nos julgados do Tribunal de Contas da União, nos julgados do próprio STJ em matéria de arbitragem e administração pública estavam muito mais ligadas à arbitrabilidade objetiva do que à arbitrabilidade subjetiva, ou seja, essa possibilidade ou não de administração pública contratar. E isso, em tese, já era mais ou menos admitido. O grande problema era em que tipo de conflitos poderia a administração pública contratar. Quanto ainda a essa arbitrabilidade subjetiva, sobre a capacidade de a administração ser parte numa arbitragem, vejam que com a reforma de 2015 sobre a lei da arbitragem, acabamos por retirar quaisquer dúvidas sobre o tema, porque o artigo 1º da lei da arbitragem passou a ser expresso sobre isso e estabeleceu então que a administração pública poderia pactuar a arbitragem. Portanto, se isso já era uma questão que nos tribunais já tinha uma relativa admissão com a reforma promovida pela Lei 13.129, não temos mais dúvidas dessa capacidade de administração ser parte na arbitragem. Mas acho que aqui, onde a lei da arbitragem, por meio da reforma de 2015, pecou? Ela pecou quando não deixou muito claro, quando ela ainda deixou dúvidas sobre quais seriam as hipóteses de arbitrabilidade objetiva pela administração pública. Quando falamos de arbitrabilidade objetiva, nós estamos olhando para que tipo de conflitos podem ser levados para a arbitragem pela administração pública. E o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.307, prevê que a administração pública pode levar à arbitragem conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ora, vejam que aqui nós temos dois elementos para essa arbitrabilidade objetiva da administração pública: patrimonialidade e disponibilidade. Patrimonialidade. A patrimonialidade envolve, aqui na minha opinião, a possibilidade de quantificação econômica daquele conflito. E aqui vejam que nós devemos tomar cuidado com o fato de que, mesmo eventuais atividades de império poderiam levar a uma arbitragem quanto a questões patrimoniais? Sim. A lei da arbitragem, ao tratar da administração pública, não prevê para nós que não seria possível a arbitragem quanto a certas questões patrimoniais que envolvessem atividade de império. Por exemplo, em Portugal, o Anderson lembrava aqui do regime português, em Portugal nós temos a arbitragem tributária, que é extremamente exitosa. Ora, quando pensamos em atividade tributária, estamos diante de uma típica atividade soberana do Estado. É uma atividade que pode ser levada quanto a certas questões à arbitragem. Por exemplo, eu fico imaginando questões relativas a dúvidas quanto àquela natureza de um fato gerador em que é necessária a atividade de um expert para solucionar a questão. Então, há variadas hipóteses em que poderíamos pensar aqui
numa arbitrabilidade objetiva, mesmo tratando-se de questões que não fossem meramente atos puramente de gestão da administração e não atos de império. Há certas consequências patrimoniais de atos de império que, a meu ver, poderiam levar à arbitragem pela administração pública. E essa disponibilidade, porque o artigo 1º, parágrafo 1º, traz um segundo elemento na arbitrabilidade objetiva, como falávamos, para a administração pública, que é o direito patrimonial ser disponível. Aqui alguns autores se valem daquela clássica distinção do direito administrativo entre interesse público primário e interesse público secundário, que, a meu ver, é uma falsa distinção. No meu livro de Fazenda Pública no Processo Civil, trato desse problema porque é preciso mudar essa mentalidade. Essa é uma distinção fantasiosa, fictícia, a meu ver. O interesse público primário como um interesse da coletividade, o interesse público secundário como um interesse meramente patrimonial da administração pública. Não consigo encontrar como falar que teremos a administração pública tendo um interesse puramente de patrimonial, interesse de composição de caixa. Ora, qualquer composição de caixa serve para atendimento a determinados interesses públicos. Portanto, na minha opinião, não há como falarmos uma divisão entre interesse público primário e secundário em 2017. Talvez lá, quando Renato Alessi defendeu isso no direito italiano, isso até poderia fazer um sentido, porque lá no direito italiano, onde essa distinção ganhou força, havia uma distinção entre direitos subjetivos e interesses legítimos em face da administração pública. E aí poderia fazer sentido pensarmos em interesses primários e secundários, mas num Estado democrático de direito como o nosso, isso, a meu ver, não se coaduna com os valores constitucionais que temos. Por isso, aqui, o que seria essa disponibilidade, na minha opinião? Essa disponibilidade seria termos a arbitragem sendo realizada pela administração nas hipóteses em que ela pode celebrar outros tipos de pacto, naquelas relações jurídicas que permitem pactos por ela, negócios jurídicos por ela, ela poderia celebrar, então, a arbitragem. Até porque, como, aí, volto até por uma questão de coerência ao que eu dizia no início da minha exposição, indisponibilidade do interesse público não é indisponibilidade de processo, não é uma obrigatoriedade de uso da via judicial para a solução da controvérsia. E, então, uma vez que nós falamos dessa arbitrabilidade, um problema que me chama muito a atenção quando nós pensamos na arbitragem pela administração pública, diz respeito ao procedimento da arbitragem. Aqui, quando nós pensamos em procedimento da arbitragem, trata-se de procedimento muito flexível, porque ou o procedimento será pactuado por aqueles que estão em conflito, ou o procedimento será o da Câmara, Tribunal Arbitral, a que as partes dirigiram aquele conflito na cláusula compromissória. Mas, dentro desse procedimento, sem dúvida, surge a questão das prerrogativas processuais da Fazenda. Será que as prerrogativas processuais da Fazenda serão aplicáveis numa arbitragem envolvendo a administração pública? Aqui eu trago 3 prerrogativas para nós debatermos, porque são as 3 principais prerrogativas, e haverá um quarto problema, que é a questão da execução da sentença arbitral. Mas eu trago 3 primeiros para o nosso debate, que são 3 prerrogativas super importantes para a administração pública. Primeiro, a dos prazos diferenciados. Afinal de contas, sabemos que o artigo 183 do CPC previu o prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública. Será que esse prazo em dobro vai se aplicar para a Fazenda na arbitragem? E mais, vejam, se ele não se aplica, será que a Fazenda, ao pactuar uma cláusula compromissória, ela estaria abrindo mão de uma prerrogativa importante para ela, considerando o elevado volume de demandas
que existem em face das fazendas públicas? Bom, aqui nós temos um falso problema. Digo que é um falso problema porque se a administração pública pactua a arbitragem, ela pode pactuar também os prazos que serão adotados na arbitragem. Logo, para questões de elevada complexidade, nada impede que seja realizada ali, na cláusula compromissória, até já uma definição sobre alguma regra de prazos, ou isso pode ficar para um momento posterior, para ser pactuado, já quando iniciado o procedimento arbitral. Mas, em princípio, a administração já pode estabelecer essa definição de prazos dentro dessa flexibilidade do procedimento da arbitragem, desde logo. No próprio artigo 183, nós não podemos esquecer que nós temos uma outra prerrogativa da Fazenda, e que aí também surge a dúvida: a Fazenda está abrindo mão de tão importante prerrogativa quando adere a uma arbitragem, quando resolve ir a uma arbitragem? É a intimação pessoal da Fazenda, que foi uma grande conquista nossa, a advocacia pública, com o Código de 2015, porque, como sabemos, a prerrogativa de intimação pessoal só valia de forma genérica para a União, porque confortavelmente só previu isso para as suas carreiras de advocacia da União, esquecendo que existem advocacias públicas com uma estrutura menor do que a da União e que faziam até muito mais jus a isso do que a própria advocacia da União. Então, no caso de estados e municípios, só tínhamos previsão em lei federal para a execução fiscal da prerrogativa de intimação pessoal. Com esse ganho de que temos a prerrogativa de intimação pessoal com o Código de Processo de 2015, será que a Fazenda, ao pactuar uma cláusula compromissória, está abrindo mão dessa prerrogativa? Também não, porque pode também pactuar na arbitragem quem deverá receber as intimações e de que forma serão realizadas essas intimações. Portanto, não há aqui uma perda de prerrogativa, isso pode ser pactuado pela administração pública. Por exemplo, aqui no nosso caso, fico pensando que na própria minuta padrão dos nossos contratos administrativos lá, que venham a prever a cláusula compromissória, nada impediria que já tivéssemos previsão relativa a prazo, a alguma regra de intimação, até porque isso diz respeito à autonomia da vontade para contratação. E aí aqueles que participarem do procedimento licitatório sabem que essas são regras do jogo, que também estão previstas ali na cláusula compromissória, no pacto da arbitragem. Uma última prerrogativa que eu também trago aqui para analisar: a remessa necessária. A remessa necessária prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil. Será que ela teria de ser aplicada para a sentença do árbitro? Ora, por que surgiria essa dúvida? Porque a sentença do árbitro, como falávamos, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Portanto, será que ela estaria sujeita a um reexame necessário, a um duplo grau obrigatório de jurisdição? Não. Ela é descabida. Aqui não podemos esquecer de que, se a Fazenda optou pela arbitragem, ela, ao contrário, retirou do judiciário o reexame da decisão do árbitro como uma regra geral. Para que a decisão do árbitro seja revista posteriormente pelo judiciário, isso vai se dar nas hipóteses de ação anulatória da sentença arbitral, e não como uma forma de reexame necessário. Até porque o reexame necessário, aqui concordo com o nosso mestre e saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, é uma condição de eficácia da sentença. Vejam que loucura, eu iria usar uma ação para provocar uma revisão da sentença arbitral como condição de eficácia. Isso não teria sentido. Isso contrariaria a própria autonomia da vontade na escolha pela arbitragem. E uma última questão relativa às prerrogativas da Fazenda, que eu também gostaria de chamar a atenção aqui dos colegas, diz respeito ao regime do precatório. Muitas vezes nós temos, e aí, na verdade, na grande maioria das situações, a arbitragem acaba sendo pactuada até
Leonardo levantava aqui a arbitragem quanto a questões de grande vulto, e o próprio Anderson até comentava que hoje em dia nós já encontramos, de certa forma, por exemplo, em Portugal, aqui no Brasil mesmo, uma tentativa de popularização da arbitragem para conflitos de menor monta. Mas a arbitragem, ela envolve, na maioria esmagadora de situações, questões referentes a obrigações de pagar. E uma vez que o árbitro impõe uma obrigação de pagar sobre a administração pública, como executar essa decisão? Eu comentava no início da minha exposição que nós temos aqui a arbitragem sujeita ao devido, a arbitragem pela administração pública sujeita ao devido processo arbitral. E o árbitro não tem poderes para efetivar suas próprias decisões. Então, como é que deve se dar a execução dessa sentença arbitral que impõe a quantia? Bom, essa sentença arbitral. Há colegas, por exemplo, o professor Gustavo Schmidt, procurador do município aqui do Rio, defende que a sentença arbitral teria uma origem negocial. Teria uma origem negocial na medida em que houve um pacto pelos sujeitos em conflito de levar a questão à arbitragem. E por isso, para ele, a sentença arbitral não estaria sujeita ao precatório para fins de sua satisfação. Aqui, com todo respeito ao entendimento dessa primeira corrente, a meu ver, essa não é a melhor solução. E por que não é a melhor solução? Porque, a meu ver, nós temos a Constituição, no seu artigo 100, prevendo uma exigência de submissão de condenações ao precatório. Vejam, a Constituição até trata de condenações judiciárias, mas qual é a ratio do sistema do precatório? A ratio do sistema do precatório é dar impessoalidade no cumprimento das obrigações de pagar pela administração pública. Nós temos aqui um mecanismo que procura evitar que certas condenações sejam pagas antes das outras, e a ordem cronológica para pagamento é um critério objetivo para tanto. Goste-se ou não desse critério, é o critério que a Constituição trouxe. Há ordenamentos, por exemplo, no ordenamento argentino, há a previsão de penhora de bens que não tenham destinação pela administração pública, mas essa não é a nossa opção. Então, a nossa opção, se é o precatório, para evitar que certos pagamentos sejam feitos na frente de outros, impõe que tenhamos aqui o precatório. Até porque, volta ao artigo 31 da Lei 9.307, o artigo 31 prevê que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial, logo ela tem que estar sujeita aos mesmos mecanismos para ser executada. Isso é uma questão de isonomia. Isso é uma questão de isonomia, da isonomia de tratamento aos credores da fazenda que obtêm uma decisão contra a fazenda. Se fosse um acordo quanto ao próprio objeto da obrigação, outro problema, mas aqui nós estamos falando de um terceiro que decidiu, tal qual o juiz decidiu. Por isso, entendo que temos aqui uma obrigatoriedade de uso do precatório, salvo se o valor em jogo não exceder o limite da requisição de pequeno valor. Mas como então realizar essa expedição de um precatório? A expedição de precatório se dá pelo Poder Judiciário, portanto, teríamos aqui a necessidade de que aquele que se tornou credor da fazenda, por meio de uma arbitragem, inicie uma execução de sentença arbitral, lá na forma dos artigos 534 e 535 do CPC, e aí, se a fazenda não impugnar a execução, teremos a expedição do precatório. Mas, tirando isso, só no caso da requisição de pequeno valor, e também há um caso que é trazido pelo colega aqui da casa, o Flávio Willeman, que defende, no caso de PPPs, por conta do artigo 8º da Lei das Parcerias Público-Privadas, que poderia haver a utilização do fundo garantidor, se isso estivesse previamente pactuado, para fins de pagamento do valor constante da sentença arbitral. Por quê? Porque isso não seria burlar o precatório. Isso seria uma forma de execução de garantia. E a Constituição não veda a execução de garantias
que tivesse que estabelecer aí que isso se desse via precatório. Bom, e então, aí meu tempo já esgotando, eu procurei trazer essas controvérsias dentro dos temas que o Centro de Estudos nos trouxe, e acho que a mensagem que fica aqui para nós é de que a arbitragem pode ser um mecanismo muito mais eficiente para a solução de controvérsias e que é preciso que tenhamos coragem de adotarmos posturas por esses mecanismos. Que aqui procuremos mudar a cultura para que não fiquemos parados no tempo. Muito obrigado a todos. Queria agradecer ao Dr. Marco Antônio pela sempre didática e claras palavras. Vou passar agora a palavra ao Dr. Daniel Greenbaum, professor adjunto de Direito Internacional Privado, Processo Civil Internacional e Arbitragem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Eu queria iniciar agradecendo o gentil convite da Procuradoria para participar desse seminário. É um prazer, uma honra muito grande estar na sede de uma das instituições de excelência do Estado do Rio de Janeiro. Me dá muito gosto. E cumprimentar também a doutora Isabela Monteiro, professor Marco Antônio, longo colega da faculdade da UERJ, e doutor Gustavo. Quando me convidaram para esse seminário sobre as peculiaridades da arbitragem envolvendo a administração pública, eu pensei que melhor ramo do direito para tratar de peculiaridades do que o direito internacional privado. Durante muito tempo, a discussão sobre a arbitragem e administração pública foi centrada numa questão muito importante, mas de certa forma genérica e abstrata, sobre a admissibilidade. Superada essa questão, depois de bons precedentes do STJ, uma substancial doutrina e agora a reforma da lei de arbitragem, talvez seja um momento adequado para se partir para discussões sobre outras questões, talvez até mais interessantes e desafiadoras. Eu escolhi então tratar de três questões, ou três peculiaridades, à luz do direito internacional privado. E são elas: em primeiro lugar, a lei aplicável. Pode uma arbitragem envolvendo a administração pública ser regida por direito estrangeiro? Primeira questão. A segunda pergunta: pode uma arbitragem envolvendo a administração pública ter sede no exterior? E a terceira e última questão, que também parece uma peculiaridade que vem do direito internacional privado, é sobre execuções de sentenças arbitrais nacionais no exterior. Muito se discute, vai se discutir a respeito da execução por precatória ou não, mas espero mostrar para vocês que um credor não satisfeito pode obter a satisfação do seu crédito fora do Brasil de forma muito mais rápida do que aqui dentro, e inversamente, sentenças arbitrais estrangeiras, como elas poderão ser executadas no Brasil. Mas eu gostaria então de começar sobre a primeira questão, ou peculiaridade, que é sobre a lei aplicável. O direito internacional privado e a arbitragem, a lei de arbitragem em geral, permitem, sem maiores questionamentos, que as partes em uma arbitragem escolham não só o direito aplicável ao mérito, mas inclusive regras de direito, ou seja, normas não estatais. Isso não é mais um problema em matéria de arbitragem. A pergunta deve ser feita e a administração pública pode também ela escolher a aplicação do direito, ou mesmo de regras de direito não estatais? Pode escolher que o contrato e, consequentemente, o mérito da arbitragem seja resolvida não de acordo com o direito brasileiro, mas sim com o direito estrangeiro? Essa problemática se insere dentro de uma temática um pouco maior, pouco estudada e muito complicada, que é o dos contratos administrativos internacionais. Não me aventurarei a fazer grandes conclusões gerais sobre o tema, seja por religião, seja por preferência futebolística do meu Botafogo. É preciso ter cautela, e sempre não muito otimismo diante dos assuntos, de modo que eu vou me restringir a só identificar que esse problema não é um problema que surge só na arbitragem, é um problema que se colocaria mesmo em um contrato administrativo cuja controvérsia fosse resolvida fora da arbitragem. Eu acho que o começo de tudo deve ser, não é o fim, mas o começo de tudo deve ser a própria lei de arbitragem. A reforma da lei de arbitragem de 2015 estabeleceu algumas especificidades para arbitragens envolvendo a administração pública. Já foi muito bem referido aqui, a publicidade,
e, acima de tudo, a vedação que a arbitragem se desenvolva por equidade. Mas isso é muito significativo. Embora a lei de arbitragem, no parágrafo 3º, tenha limitado a possibilidade de uma arbitragem por equidade, é fato, a arbitragem deve ser por direito, de direito, ela nada disse a respeito de qual direito. Direito brasileiro, direito estrangeiro, regras de direito. E aqui, ainda numa primeira introdução, eu permitiria lembrá-los de que, para o direito internacional privado brasileiro, o direito estrangeiro é tão direito quanto o direito nacional. Desde Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, que escreveu o primeiro manual de direito internacional privado brasileiro, já se reconhecia que a norma estrangeira é tanto norma quanto o direito brasileiro, de forma que, quando a lei de arbitragem não traz nenhuma limitação, apenas dizendo que a arbitragem envolvendo a administração pública deve ser de direito, ela não impõe, pelo menos por conta própria, nenhuma limitação acerca da origem desse direito, nacional ou estrangeiro. Aliás, o enunciado 11, aprovado agora na primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios do Conselho da Justiça Federal, o enunciado expõe o seguinte, vou ler para vocês porque eu parafrasear até difícil que eu fiquei na dúvida do que ele quis dizer. Nas arbitragens envolvendo a administração pública, é permitida a adoção das regras internacionais de comércio e usos e costumes aplicáveis às respectivas áreas técnicas. Eu não sei bem, eu acho que o enunciado é fantástico, mas eu não tenho muita ideia de qual foi a sua extensão. Eu não sei se o que ele quis dizer foi que a arbitragem poderia ser exclusivamente com base em regras de direito, algo que seria uma postura de bastante vanguarda, ou o que o enunciado quis dizer é que, em uma arbitragem envolvendo a administração pública, dentre as normas nacionais aplicáveis, brasileiras, também se deveria levar em consideração regras de direito e usos e costumes do comércio internacional. Seja qual for a ideia do enunciado, o que me parece possível concluir é que a lei de arbitragem, a própria lei de arbitragem, não estabeleceu, per se, nenhuma limitação acerca da possibilidade de uma arbitragem envolvendo a administração pública ser regida pelo direito estrangeiro. Nesse ponto, a lei de arbitragem seria neutra. Ela não diz nem que pode, nem que não pode. De modo que eventuais limitações devem ser procuradas, no meu entender, na legislação administrativa que reja cada espécie contratual, ou grupo de contratos, que reja cada ente da administração. E aqui eu queria dividir essa parte da análise da legislação administrativa em duas partes. A primeira é que cuida de sociedades de economia mista e empresas públicas que explorem atividade econômica, e, por outro lado, outras arbitragens, por assim dizer. Começarei, então, obviamente, por talvez a sociedade de economia mista por excelência e a empresa pública federal por excelência, que são a Petrobras, de um lado, e o BNDES, de outro. O item 7.1.3 do ainda vigente regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petrobras parece admitir expressamente a possibilidade de que a arbitragem e os contratos da sociedade economista sejam regidos por direito estrangeiro, porque se refere, dentre as cláusulas essenciais do contrato, a forma de solução do conflito, o foro do contrato e, quando necessário, a lei aplicável. Com base nessa permissão, para essas obras sustentar que os contratos e, consequentemente, as arbitragens envolvendo essa sociedade de economia mista possa ser regida pelo direito estrangeiro. A mesma conclusão se chega com base na Lei 5.662, que rege o BNDES, que prevê a possibilidade de o banco realizar suas operações no mercado externo, adotando, e essa é a expressão do artigo 5º, as cláusulas usuais em contratos internacionais, entre elas o arbitramento. Como fica a situação, porém, agora com a nova lei das estatais? Como fica a situação agora com base na lei das estatais? Parece que aqui é preciso ir em duas etapas. A primeira delas começa, por óbvio, com o artigo 173 da Constituição, que determina que as sociedades de economia mista e empresas públicas que explorem a atividade econômica se submetam ao regime das empresas privadas, pelo menos no que diz respeito às suas obrigações cíveis e comerciais. Já com fundamento nesse dispositivo constitucional, me pareceria razoável também concluir que, como regra, seria admissível que uma arbitragem envolvendo sociedades de economia mista e empresas públicas fossem, se for necessário e conveniente, naquele caso, regidas pelo direito estrangeiro. Deixa eu desde logo fazer uma ressalva. Eu não estou concluindo que todas as arbitragens deveriam ser regidas pelo direito estrangeiro.
se quer que seja a maioria das arbitragens regidas pelo direito estrangeiro, a única conclusão que me parece possível extrair é que, sendo necessário, sendo conveniente, oportuno e justificável, nada impediria a adoção do direito estrangeiro nessas hipóteses, já por força do artigo 173 da Constituição. Mas há um segundo dispositivo relevante, e esse sim vem da Lei 13.303, que é o seu artigo 68, em que prevê que os contratos de que trata esta lei, a lei das estatais, regulam-se pelas suas cláusulas, não tem nada de novo, pelo disposto nesta lei, o que faz muito sentido, e pelos preceitos de direito privado. Ora, esses preceitos de direito privado podem ser tanto do direito privado brasileiro, aliás, imagina-se, será obviamente a regra, mas eventualmente, quando necessário e adequado, por preceitos de direito estrangeiro. De modo que a lei das estatais não limitou essa possibilidade de, quando adequado e necessário, esses preceitos de direito estrangeiro serem, de direito privado serem preceitos de direito estrangeiro. Por óbvio, ainda que se conclua que essas arbitragens possam ser regidas pelo direito estrangeiro, sempre haverá certas normas essenciais, normalmente de direito público, que se aplicarão em qualquer caso. Mas isso não é nenhuma novidade. Em determinado caso regido pelo direito estrangeiro, de tempos em tempos, uma norma nacional seja aplicada, porque por causa da sua essencialidade, é um problema antigo estudado com base na ordem pública internacional e já permitido pelo artigo 17 da LINDE. De modo que o que eu quero concluir não é que a arbitragem, primeiro, nesses casos é possível que seja regido pelo direito estrangeiro, mas isso não significa que nunca, para nenhum aspecto do direito brasileiro, será aplicado. Talvez em algumas situações seja preciso fazer um fracionamento entre algumas questões que serão regidas pelo direito estrangeiro e outra pelo direito nacional. Mas como ficam os outros contratos? Não os contratos celebrados por sociedades de economia mista e empresas públicas, mas outros contratos celebrados, seja por entes da administração pública indireta, seja pela própria administração direta. Aqui a solução parece um pouco mais direta. Nos contratos regidos pela Lei 8666, a resposta é enviada de forma tímida e quase discreta no seu artigo 1º. O artigo 1º da Lei 8.666 contém uma típica norma de direito internacional privado. Isso não é muitas vezes referido, mas ela está lá. O que prevê? Esta lei estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações, locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Ora, esse artigo 1º não só delimita o objeto da lei, de forma didática, mas ela contém uma norma de direito internacional privado, mais precisamente uma regra de conexão unilateral, que diz: os contratos regidos pela Lei 8666 são regidos pelo direito brasileiro e não por nenhum outro. De modo que, por força do artigo 1º, como regra geral, esses contratos administrativos são regidos pelo direito brasileiro, porque o artigo 1º, uma norma de direito internacional privado, assim determina. Mas será que haveria alguma exceção prevista na própria Lei 8666 a possibilidade de um contrato administrativo ou um contrato privado da administração ser regido pelo direito estrangeiro? Aqui me vem à mente, talvez, quatro situações em que talvez fosse possível que um contrato regido pela Lei 8666 fosse submetido a direito estrangeiro. E os 3 primeiros exemplos advêm, então, listados no próprio artigo 32, parágrafo 6º. Então, não sei se vocês se lembram, mas uma das exigências gerais da Lei Geral de Licitações é que os contratos contenham cláusula de eleição de foro a favor da sede da administração. Essa é a regra geral. Só que o artigo 32, parágrafo 6º, prevê 3 hipóteses em que essa cláusula não é necessária. Ou seja, hipóteses em que a lei admite que a controvérsia seja julgada por um tribunal estrangeiro. Óbvio, se naqueles contratos não é preciso eleição de foro a favor da sede da administração, é porque a lei permitiu, ao menos em tese, que a controvérsia fosse resolvida no exterior. Para esses 3 contratos, que são contratos, resumindo bem brevemente, oriundos de financiamentos internacionais, em segundo lugar, contratos celebrados
por unidades administrativas do exterior, escritório de uma empresa pública, um consulado, e, acima de tudo, contratos celebrados com fornecedores estrangeiros para a fabricação de bens no exterior e entrega no exterior. Talvez nesses 3 casos, eu sei que não é grande coisa, mas pelo menos nesses 3 casos, talvez, como a lei não exige que a controvérsia seja realizada no Brasil, ela implicitamente permitiria que fosse resolvido no exterior de acordo com o direito estrangeiro. E a quarta situação que talvez se fosse possível também a aplicação do direito estrangeiro são daqueles contratos privados da administração, aqueles que são visados pelo artigo que acabou de me fugir a memória. Um dos grandes truques, eu admiro o professor Marco Antônio, é a capacidade de decorar os artigos de lei. Isso tem uma eficácia didática assim, fenomenal, mas eu ainda chego lá. Bom, além, artigo 62, parágrafo 3º, era só ter virado a página. Bom, essa é na 8666. E na Lei Geral de Concessões de Serviço Público, será que um contrato de concessão de serviço público poderia ser regido pelo direito estrangeiro? Por mais que eu tenha tentado para trazer uma certa polêmica, eu não consegui pensar em uma hipótese em que um contrato regido pela Lei 8987 pudesse prever a aplicação do direito estrangeiro. De novo, o artigo 1º da Lei 8987 é uma regra de conexão unilateral. Ela prevê as concessões de serviço público e obras públicas serão regidos por esta lei, pelas normas legais pertinentes pelas cláusulas dispensadas do contrato. Trata-se de uma regra de direito internacional privado que determina que os contratos de concessão sejam regidos pelo direito brasileiro. Bom, para não me alongar, vou dizer que a mesma conclusão se chega também com base na lei do petróleo. Os contratos de concessão e os contratos de partilha, por força da lei do petróleo, também precisam ser regidos pelo direito brasileiro. Então, me parece que uma arbitragem envolvendo a ANP e um concessionário necessariamente será regida pelo direito brasileiro. A lei das PPPs também contém uma regra de conexão unilateral. Qual é, então, a conclusão que eu chego a respeito desse primeiro ponto sobre a lei aplicável? É que, sim, a impressão primeira que se tem de que contratos da administração são regidos pelo direito brasileiro é, como regra geral, verdadeira. Uma arbitragem envolvendo a administração pública ou um dos seus entes, como regra geral, será regida pelo direito público brasileiro. Mas há exceções em que uma arbitragem envolvendo entes da administração não será necessariamente regida pelo direito brasileiro, mas pode sim ser regido pelo direito privado estrangeiro. Isso não significa que o direito público brasileiro será afastado, significa apenas que aquelas matérias que seriam regidas por normas privadas, nexo de causalidade, excludentes de responsabilidade, forma de interpretação do contrato, se o critério deve ser subjetivo ou objetivo, nessas hipóteses talvez possa se admitir a aplicação do direito estrangeiro. Segunda peculiaridade que eu gostaria de tratar rapidamente, também estudada à luz do direito internacional privado, é sobre a possibilidade de um tribunal arbitral, em um caso envolvendo entes da administração pública, ter sede no exterior. E deixa eu desde logo esclarecer um ponto que é importante. A sede de um tribunal arbitral ou o local da arbitragem não se confunde, em primeiro lugar, com a sede ou local onde se situa a Câmara ou instituição de arbitragem que administrará o procedimento. A única relevância jurídica de maior destaque da sede de uma Câmara de arbitragem é quanto custará o SEDEX para o envio das cópias físicas das manifestações. Uma arbitragem que siga o regulamento da CCI, uma Câmara de arbitragem bastante famosa e célebre, quase centenária, que tem sede, dentre outros lugares, em Paris, pode perfeitamente ser uma arbitragem nacional, desde que o Tribunal Arbitral tenha sede no Brasil. Inversamente, uma arbitragem que siga o regulamento do CBMA, aqui nosso vizinho, pode ser uma arbitragem estrangeira, desde que o Tribunal Arbitral tenha sede no exterior. De modo que o que eu quero tratar aqui não é da sede da Câmara de Arbitragem, mas do local da arbitragem. Esse local também não se confunde com o domicílio ou a nacionalidade dos árbitros. A arbitragem pode ter sede no Brasil e todos os árbitros serem estrangeiros ou não domiciliados no exterior. O grande problema da sede de um tribunal arbitral no exterior e uma arbitragem envolvendo a administração pública
não é tanto para fins da própria arbitragem. A sede da arbitragem no exterior traz algumas consequências relevantes para o processo arbitral, mas a maior preocupação aqui não é para a própria arbitragem, e sim para o judiciário, e eu explico. A sede do tribunal arbitral normalmente determina e acarreta a competência dos tribunais da sede por uma série de medidas de apoio à arbitragem, seja no auxílio da composição do tribunal arbitral, eventuais medidas cautelares e até controle da sentença arbitral. Tem-se entendido que a ação anulatória deve ser proposta no país em que o tribunal arbitral teve sede. Qual é, então, a consequência de uma arbitragem envolvendo a administração pública ter sede no exterior? Significa que, implicitamente e indiretamente, está se aceitando que tribunais estrangeiros exerçam jurisdição em causas envolvendo o Estado brasileiro, uma de suas subdivisões políticas ou um dos entes da administração pública. De modo que, só para já deixar claro que o problema da sede ser no exterior, eu já vou expor se isso é possível ou não, não é um problema tanto para a arbitragem em si, até porque seria perfeitamente possível uma arbitragem no exterior, com árbitros todos brasileiros, aplicando o direito brasileiro, mas sim para as consequências judiciais que poderiam advir dessa arbitragem com sede no exterior. E aqui eu gostaria de dividir a análise em duas partes. Existe uma série de leis que facilitam a nossa vida, expressamente dizendo que a arbitragem deve ter sede no Brasil. A Lei 8987, no seu artigo 23A, expressamente prevê que as arbitragens em matéria nos contratos de concessão por ela regidos devem ser realizadas no Brasil. Bom, problema resolvido. A arbitragem em matéria de contratos de concessão não pode ter sede no exterior, uma opção legislativa legítima. A Lei 11.079, a Lei das PPPs, igualmente no artigo 11, inciso 3º, admitiu a possibilidade de cláusula compromissória nos contratos, nas duas espécies de contrato para parcerias públicos-privadas, mas exige que a arbitragem seja no Brasil. A Lei dos Portos e o seu regulamento também exige que a arbitragem tenha sede no Brasil. A lei que criou o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, também prevê que a arbitragem tem que sede no Brasil. De modo que, para essas leis, a questão já foi resolvida. Podemos até discutir se essa opção se justificaria, me parece até que justifica, mas o fato é que, para esses contratos, a discussão já foi resolvida por uma opção legislativa. O problema... Bom, esses são os primeiros grupos. Existe agora um segundo grupo de leis que admitem que a sede da arbitragem seja no exterior, seja expressamente, seja implicitamente. E quais são elas? De forma pouco surpreendente, em primeiro lugar, a lei que criou e rege o BNDES, a Lei 5.662, parece admitir que uma arbitragem relativa a um contrato celebrado pelo banco tenha, se for necessário, sede no exterior. A Lei do Petróleo, é um segundo exemplo, no seu artigo 43, também parece admitir essa possibilidade. E aqui é muito curioso, a Lei do Petróleo prevê que o contrato de concessão deve conter regras sobre a resolução de controvérsias relacionadas com o contrato, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional. É a primeira e possivelmente a única vez que eu me lembro em que uma lei brasileira se refere à arbitragem internacional. A lei de arbitragem, 9.307, não se refere à arbitragem internacional. Aliás, ela sequer se refere à arbitragem doméstica ou estrangeira. Indiretamente, a lei de arbitragem se presta a uma classificação entre arbitragens domésticas, que são aquelas cuja sentença são proferidas no Brasil, e arbitragens estrangeiras, que são aquelas cuja sentença são proferidas no exterior. É o artigo 34 da lei de arbitragem. O critério que o STJ, em um precedente correto, mas com latim ruim, se referiu como critério do ius solis, e incorporando um pouco o professor Barbosa Moreira, eu diria que se o critério fosse do ius solis, a sentença não resistiria muito tempo, porque ius solis seria o direito do sol, e nenhuma sentença proferida no sol resistiria tempo suficiente para ser analisada. O STJ quis dizer ius soli, uma S que fez toda a diferença, mas isso... Enfim, o critério é um critério geográfico, mas a lei de arbitragem não fala em arbitragem internacional. O que então a lei do petróleo teria em mente quando se refere à possibilidade de arbitragem internacional? Há aqui duas possibilidades.
Em primeiro lugar, a lei do petróleo pode ter empregado a expressão arbitragem internacional como sinônimo de arbitragem estrangeira, ou seja, uma arbitragem cuja sentença é proferida no exterior. Uma segunda possibilidade seria uma arbitragem internacional quando envolvesse partes estrangeiras, apesar do poder concedente, ANP. No Brasil, uma arbitragem seria internacional porque envolveria um concessionário estrangeiro. O problema dessa segunda explicação é que a lei do petróleo exige que o concessionário seja uma sociedade constituída no Brasil, segundo as leis brasileiras, e com a administração no Brasil, de modo que, ao menos formalmente, o concessionário sempre será uma pessoa jurídica nacional. Pode ser que os interesses, o capital, os centros de decisões fiquem até no exterior, mas formalmente o concessionário será sempre uma parte brasileira. De modo que a única interpretação que me parece mais razoável, embora isso não seja pacífico, é que ao se referir à arbitragem internacional, a lei do petróleo permitiu a arbitragem estrangeira, ou seja, uma arbitragem com sede no exterior. Apesar disso, desde a primeira rodada de licitações realizadas pela ANP, nós já estamos na 14ª, as minutas de contrato de concessão sempre prevê a arbitragem com sede no Brasil. A Câmara de Arbitragem, até por vezes, escolhida foi a CCI, que tem sede no exterior, mas a arbitragem tem sede no Brasil. Por fim, para encerrar esse ponto da sede, eu queria lembrar que a lei das estatais continha um dispositivo que acabou sendo vetado corretamente. O artigo 69 da lei das estatais prevê as cláusulas essenciais dos contratos das sociedades de economia mista e empresas públicas. E havia um parágrafo único nesse artigo 69, que acabou sendo vetado, que copiava a 8666, exigindo que dos contratos regidos pela Lei 13.303 constasse a eleição de foro a favor da sede da sociedade de economia mista e da empresa pública. Esse dispositivo foi vetado. De modo que me parece também razoável sustentar que hoje a lei das estatais permite que uma controvérsia envolvendo contratos por ela regidos seja resolvida no Brasil ou no exterior. Consequentemente, que o tribunal arbitral possa ter sede no Brasil ou no exterior. Eu não estou dizendo que isso deva ser a regra, eu só estou defendendo que isso é uma possibilidade. Já estou quase encerrando. Quais são os problemas, então, de uma arbitragem ter sede no exterior, nessas hipóteses em que a lei permite? O problema é justamente de imunidade de jurisdição. O direito internacional confere aos Estados, às suas subdivisões políticas e a entes da sua administração, imunidade de jurisdição perante os tribunais estrangeiros. O porquê dessa imunidade é justificado por meio de um brocardo que ficou célebre a partir da Idade Média, pela via de um dos primeiros estudiosos do direito internacional privado, conhecido como Bartolo de Saxo-Ferrato. Ele era Bartolo e ele era de Saxo-Ferrato. Naquela época as pessoas não tinham criatividade para sobrenome, é como se ele se chamasse João de Taubaté, só que é Bartolo de Saxo-Ferrato. Ele disse que par imparem no habet império, ou, para aqueles que já esqueceram do latim aprendido com Caio Maio, que entre iguais não há império. Então, o fundamento da imunidade de jurisdição é justamente a igualdade dos Estados e da sua soberania. Ora, o direito internacional também prevê, e eu vou poupá-lo dos detalhes nesse momento, que se um Estado celebra um contrato que contenha uma cláusula compromissória, então, via de regra, ele renunciou implicitamente à sua imunidade, seja perante o próprio tribunal arbitral, que seria intuitivo, mas inclusive perante os tribunais estatais que conheçam de matérias relativas à arbitragem. Essa regra do direito internacional, que é uma regra de direito internacional costumeiro, foi codificada em uma convenção das Nações Unidas sobre imunidade de jurisdição, no seu artigo 17, que prevê que um Estado, o que significa dizer também uma subdivisão política, algum ente da sua administração, não pode invocar imunidade de jurisdição perante os tribunais judiciais de outro Estado, se tiver previamente concordado que a controvérsia seja resolvida por arbitragem. O que significa, então, admitir que a arbitragem tenha sede no exterior? Significa, indiretamente, admitir que, para aquele contrato, o Estado está renunciando à sua imunidade, eventual imunidade de jurisdição de que gozaria. Vocês podem falar, Daniel, achei bastante interessante, mas qual o problema teórico disso? O problema teórico é que existe uma controvérsia muito grande sobre quem pode renunciar à imunidade de jurisdição no Brasil.
a imunidade de jurisdição é conferida à República Federativa do Brasil e, por extensão, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Espírito Santo, à Petrobras, ao BNDES. Só que a imunidade é conferida ao ente soberano, que é a República Federativa do Brasil. Quem poderia, então, renunciar à imunidade de jurisdição que é conferida à República Federativa do Brasil? E aqui há 3 teorias, no mínimo. A primeira teoria diz que o competente seria o presidente da República, como chefe de Estado e aquele a quem a Constituição atribui o poder de manter relações com o Estado estrangeiro. O que isso significaria? Que uma cláusula compromissória que previsse a sede da arbitragem no exterior precisaria, não o contrato como todo, a opção pela arbitragem, mas a opção pela sede no exterior precisaria de aprovação do presidente da República. Porque só ele poderia renunciar à imunidade de jurisdição que foi atribuída ao Estado brasileiro. Uma segunda teoria vai além, uma segunda posição vai além, e diz que essa autorização dependeria de emenda constitucional. Só o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional, não estou dizendo que eu concordo, estou vendo algumas caras, eu sou só um mensageiro, eu não concordo, mas há quem defenda que só o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional, poderia renunciar à imunidade. E uma terceira corrente, bastante razoável e bem pensável, diz que a renúncia caberia ao titular máximo do órgão de representação judicial de cada um do ente federativo, nesse caso, seria a advogada-geral da União ou advogado-geral da União. Nós não precisamos resolver esse problema aqui, eu só quero apresentar que existe uma controvérsia sobre a possibilidade da sede ser no exterior. Em algumas hipóteses a lei disse que não pode, em outras ela disse que pode. Nessas hipóteses em que a lei disse que pode, surge esse problema adicional. Mas será que isso implicaria uma renúncia à imunidade de jurisdição? E, nesse caso, quem teria poder para essa renúncia? Eu tinha um professor na faculdade que todas as vezes que alguém fazia uma pergunta difícil, ele tirava o relógio do bolso, dava uma pitada no cachimbo. Não podia fumar naquela época, mas era uma época em que ninguém estava nem aí para isso. Ele dava uma pitada no cachimbo, olhava para o aluno e falava assim: a pergunta que acabaste de me fazer é deveras interessante, mas é uma pena que nós não teremos tempo de analisá-la em profundidade. De modo que essa questão da imunidade de jurisdição é uma pena que nós não teremos tempo de tratá-la em profundidade, mas é algo teoricamente importante. Por fim, umas breves palavras acerca de uma terceira peculiaridade que o direito internacional privado traz à arbitragem desenvolvendo a administração pública, que diz respeito à execução da sentença arbitral. Discutiu-se aqui, ainda nós vamos discutir a possibilidade de execução de uma sentença arbitral condenatória contra a fazenda pública, qual é o regime, se está sujeito a precatório, se não está. Mas o direito internacional privado mostra algo. Mostra que uma sentença arbitral, ainda que proferida no Brasil, em face de um ente da administração pública ou da própria administração pública direta, pode ser reconhecido e executado não só no Brasil, segundo o regime que os senhores entenderem mais adequado e correto, mas pode ser reconhecido e executado no exterior. A saga da Argentina e os títulos da sua dívida pública mostram que credores não satisfeitos buscarão a satisfação do seu crédito não só no foro nacional do devedor, no caso na Argentina, mas no mundo inteiro. A saga dos títulos da dívida pública argentina mostra que a Argentina sofreu execuções judiciais nos Estados Unidos, obviamente que não se tratava de arbitragem, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e até em Gana. O que eu quero dizer é que uma sentença arbitral proferida no Brasil pode ser que o credor, já antevendo as dificuldades, o tempo e a tristeza que virá com o regime do artigo 100 da Constituição, ache mais interessante pegar a sentença arbitral nacional e simplesmente levar a reconhecimento e execução no exterior. Eu lhes garanto que, a depender do país, a execução de sentença arbitral brasileira no exterior será mais rápida e eventualmente menos custosa do que a execução aqui no Brasil. E aí fica a pergunta: bom, o que fazemos com o regime dos precatórios? Um credor nacional, não é preciso que seja uma arbitragem internacional, um credor nacional pode perfeitamente pegar uma sentença arbitral nacional e levar para ser reconhecida e executada em Nova York. Eu gostaria de lembrá-los que a República Federativa do Brasil, várias das suas sociedades de economia mista, empresas públicas, possuem substanciais reservas depositadas em bancos em Nova York e Miami. Substanciais reservas. De modo que não seria um problema encontrar bens de entes da administração pública no exterior. Mas, Daniel,
esses bens são impenhoráveis, ou isso aqui no Brasil, segundo o direito brasileiro. Mas o pagamento deve ser feito segundo o precatório. Perfeito, isso segundo o artigo 100 da Constituição, que não vincula um juiz estrangeiro. A única salvaguarda que um ente da administração pública pode eventualmente ter contra a execução manejada no exterior é eventualmente invocar a imunidade de execução. O direito internacional confere a certos bens dos estados, suas divisões políticas e entes da administração, em certos casos, imunidade de execução. Os bens não podem ser tocados por um tribunal estrangeiro. O problema é que muitos países prevêem que os bens não são imunes se o título a ser executado for uma sentença arbitral. A lei federal que rege a imunidade de jurisdição nos Estados Unidos não assegura imunidade de execução a um Estado estrangeiro se o que estiver sendo executado for uma sentença arbitral. Então, não gostaria eu de ser o portador de mais notícias ou de complicações nesse ponto, mas é só para relembrar que uma arbitragem nacional, uma sentença arbitral proferida no Brasil, entre partes brasileiras, pode ser que a sua execução não precise passar pelo regime do precatório. Não porque ele seria inaplicável, essa é uma discussão para ser feita depois, mas porque o credor pode simplesmente pegar a sentença debaixo do braço, se valer da fantástica Convenção de Nova York, obter o seu reconhecimento e execução no exterior. Com essas observações um tanto quanto ligeiras e mais breves talvez do que o tema merecesse, mas talvez mais além do que a minha capacidade, eu queria agradecer pela atenção de vocês, queria agradecer novamente pelo gentil convite que me foi feito. É realmente uma honra muito grande estar em uma das instituições mais orgulham, mais me orgulho. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro é um exemplo de advocacia pública. Pode ser o cliente, talvez nem sempre seja, mas isso talvez seja as vicissitudes de qualquer advogado. Com isso eu agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado. Parabenizo o Dr. Daniel pela excelente exposição. E agora sim passo a palavra ao debatedor, Dr. Gustavo Fernandes, sócio das práticas de contencioso civil e arbitragem do Tauil Schecker Advogados no escritório do Rio de Janeiro. Muito obrigado, queria agradecer o convite e os colegas de mesa aqui que me antecederam, e também dizer que sou procurador do Estado, então estou aqui na qualidade também de membro da casa. Eu ciente de que o que separa vocês do almoço é a minha fala, eu prometo que eu serei breve e objetivo, especialmente porque as palestras do Daniel e do Marco Antônio foram extremamente qualificadas e interessantes. Eu vou fazer aqui, na verdade, mais um papel de provocador do que propriamente de debatedor. Portanto, vou trazer alguns pontos aqui para a consideração de vocês. O primeiro e isso me parece que é muito relevante que nós aqui da PGE e das Procuradorias de modo geral entendamos, é que a arbitragem configura um sistema autônomo em relação ao sistema de processo civil. Ela tem, obviamente, uma sujeição às regras constitucionais que regulam o processo, o devido processo justo, regras essas que se aplicam a qualquer tipo de mecanismo de solução de controvérsias, seja um processo administrativo, seja um processo trabalhista, seja um processo fiscal, seja um processo civil e também arbitragem. Óbvio que há esse núcleo duro constitucional que é observado no mundo inteiro. A arbitragem só se legitima com observâncias desses princípios do devido processo, do contraditório, da isonomia. Dito isso, é importante que tenhamos absoluta ciência de que a melhor coisa que nós podemos fazer em relação à arbitragem é deixar o CPC do lado de fora da sala de audiência. As regras do CPC não se aplicam, e se nós fôssemos aplicar todas essas regras, o que nós faríamos seria uma judicialização de um processo, de um mecanismo que tem regras próprias e finalidades absolutamente distintas. Então, esta é a primeira observação. E isso interfere diretamente em inúmeras consequências em relação ao processo e o desenvolvimento deste mecanismo. Tá? No momento em que a administração pública opta por este mecanismo, e não se poderia entender que a administração pública teria, de certa forma,
um direito inferior ao particular, ou seja, do mesmo jeito que se faculta ao particular uma opção distinta do processo judicial para a melhor solução da sua lide, não se poderia admitir que essa opção não estivesse à disposição da administração pública. Essa era uma discussão que ficou ainda latente por algum tempo no Brasil, onde se sustentava que havia uma necessidade de uma lei específica para que a administração pudesse simplesmente celebrar a convenção de arbitragem. Isso, na verdade, significava negar capacidade negocial à administração pública, o que o STJ, muito antes, inclusive, do TCU, resolveu na medida em que, se a administração pode celebrar um contrato, não faria sentido que, a priori, contratos esses que não precisam de legislação específica para serem redigidos e firmados, não haveria razão para se exigir uma legislação específica. No momento que essa discussão de capacidade foi superada, o problema que nós vamos viver agora será um problema de discussão de arbitrabilidade. E aqui eu faço rapidamente uma distinção. É muito comum aqui, a doutrina majoritária no Brasil faz uma diferença entre a arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Eu sempre me refiro à arbitrabilidade subjetiva como capacidade. A criação da arbitrabilidade subjetiva, o Daniel indiretamente tocou no assunto, foi uma criação muito inteligente da doutrina francesa para, nas arbitragens internacionais, afastar a discussão da lei aplicável para a definição da capacidade para a celebração da cláusula. Então, ao se afastar que aquilo constituiria um problema de capacidade, qualificar como arbitrabilidade subjetiva, isso seria uma questão que poderia ser renunciada pelo contrato, a questão que o Daniel rapidamente falou sobre renúncia de imunidade de jurisdição. Então, por isso, mas sou minoritário, a doutrina toda faz essa distinção que o Marco Antônio aqui corretamente utilizou. E qual é o problema que eu vejo em questão de arbitrabilidade objetiva? A arbitrabilidade objetiva nada mais é do que os temas que podem ser submetidos a atos para julgamento. Ou seja, aquelas questões, aquelas lides que podem ser retiradas do conhecimento do Poder Judiciário. Bom, o professor Cristo Serraglini, que é um francês que, no momento, acho que é o melhor manual de arbitragem que eu conheço, muito didático, muito objetivo. No capítulo sobre arbitrabilidade, ele diz que o objeto da arbitragem, que se define pela arbitrabilidade, é o tema mais obscuro e impreciso, dada a grande dificuldade de se definir o que é a arbitrabilidade. E os critérios que se vê no direito comparado, são muito parecidos com o nosso. Direitos patrimoniais disponíveis, direitos passíveis de transação, direitos financeiros, todos com direitos que não ofendam a ordem pública, ou seja, vários conceitos indeterminados que são utilizados para definir o que se pode definir. Então, portanto, por exemplo, uma tendência que tem se verificado aqui no TCU e algumas legislações nossas é uma espécie de criar uma espécie de lista do que estaria suscetível de composição por arbitragem. E aí me parece que há um equívoco de premissa, porque há uma diferença, a menos que se nós adotássemos o critério da doutrina americana, há uma diferença entre a arbitrabilidade e escopo da convenção de arbitragem. Então, portanto, o que é arbitrável é aquilo que a lei define como arbitrável. Não é uma listagem no contrato que vai definir ou deixar de definir o que é arbitrável. Por exemplo, e aqui dou um exemplo para vocês. Nos contratos, por exemplo, de exploração de posto de gasolina, é comum que você tenha no mesmo contrato, na verdade, vários contratos ali inseridos. Então, você pode ter um contrato de locação do imóvel, um contrato para compra do combustível, contrato para a utilização da marca. Eles podem estar num único instrumento. Nada impediria que as partes dissessem que as disputas relativas à locação seriam em arbitragem e as disputas relativas à compra do combustível se fizessem o processo judicial. Isso nada tem que ver com a arbitrabilidade. Isso é uma definição de escopo da causa, do objeto da causa. Tá? Muito bem. Qual é um pouco a definição da arbitrabilidade? Por que ela é relevante para a administração pública? A arbitrabilidade ela acaba funcionando um pouco como uma espécie de termômetro da confiança que o sistema tem no mecanismo da arbitragem. Se nós passarmos aí os últimos 30 anos, não houve muita mudança na redação das definições de arbitrabilidade nas diversas leis comparadas. No entanto, se nós pegarmos de 1970 até cá,
o âmbito das matérias passíveis de composição por arbitragem foi se ampliando. O que isso parece indicar? Parece indicar que quanto maior a confiança no sistema de arbitragem, maior será a tendência de se admitir a arbitrabilidade. No caso da administração, nós acabamos de ouvir aqui o Gustavo Birenboim dar o critério dele, que talvez há 10 anos fosse impensável. Então, o critério me parece correto, que é, se a administração pode contratar um determinado negócio jurídico, ela deveria ter o mesmo poder de celebrar o compromisso. Então, o que me parece ser o critério de definição da arbitrabilidade? Né? Ele fala de direitos patrimoniais disponíveis, que parece ser uma certa redundância, porque os civilistas sempre trataram os direitos patrimoniais como aqueles passíveis de disposição, a clássica definição entre os direitos patrimoniais. Mas um critério que ele é muito mais prático do que teórico, porque, de novo, é muito difícil definir conceitos jurídicos indeterminados a prioristicamente. O critério é tudo aquilo que a administração puder compor diretamente, sem a intervenção do poder judiciário, pode ser objeto de arbitragem. E daí o critério, que acaba sendo teoricamente majoritário, de que tudo aquilo que a administração puder contratar, ela poderá arbitrar. Muito bem. Regime do precatório, muito rapidamente. Na minha avaliação, não há nenhuma diferença entre a sentença arbitral e a sentença judicial. Portanto, se uma determinada sentença judicial precisar ser submetida a precatório para o seu cumprimento, a mesmo, isso estamos falando provavelmente do ponto de vista doméstico, estamos falando dos casos de cumprimento de sentença posterior, nas mesmas situações em que a sentença judicial tiver que ser sujeita ao processo do precatório, o mesmo ocorrerá com a sentença arbitral. A questão que deve citar assim: será verdade que em todos os casos que a sentença judicial for proferida, ela necessariamente terá que ser sujeita ao precatório? E aí, por exemplo, é uma situação. Se a sentença arbitral determina, por exemplo, a continuidade de um determinado contrato com pagamento de quantias atrasadas, e havendo previsão contratual para este pagamento, seria necessário sujeitar a sentença ao precatório judicial? A doutrina majoritária tem entendido que sim, ou seja, a partir do momento em que há o trânsito julgado daquela sentença, não há mais a possibilidade de uma composição por acordo e, por isso se sujeita ao precatório. Então, portanto, como há absoluta isonomia de tratamento entre a sentença arbitral e a sentença judicial, no meu entender, não haveria razão para um tratamento diferenciado. Direito aplicável. Aqui, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva. Em relação à arbitragem, várias leis podem incidir. Eu faço aqui apenas referência a 3, as mais evidentes. Em razão da autonomia da convenção de arbitragem em relação ao contrato, as partes podem estabelecer uma lei que vai reger a validade e eficácia da convenção de arbitragem. O outro direito possivelmente aplicável é a lei que vai reger o processo de arbitragem. Então, por exemplo, nada impediria que, havendo efetivamente um elemento de internacionalidade, uma arbitragem no Brasil se regesse pelas regras processuais alemãs. Não haveria problema se essa regra não afrontasse nenhum critério de ordem pública. Possível uma segunda lei. E a terceira lei é a lei aplicável ao contrato, propriamente dito, ao mérito das obrigações. Então, há no mínimo três relações aqui passíveis de composição. Me parece que a lei brasileira, quando ela falou do direito aplicável em relação à administração, ela não estava pensando em todas essas vertentes, me parece que ela estava se referindo mais ao direito aplicável ao mérito, à substância da disposição. E aí, concordo aí com toda a exposição que o Daniel fez acerca das hipóteses em que seria possível, eu apenas acrescentaria que, para que haja aplicação do direito estrangeiro, que ocorre porque, por exemplo, se a administração pública celebra um contrato no exterior, e se esse contrato se entende como tendo natureza comercial,
queiramos nós ou não, o juiz estrangeiro aplicará o direito estrangeiro que ele entender aplicável ao cumprimento e execução da obrigação, pouco importa o que nós aqui internamente tivermos estipulado com relação a esse assunto. 2. O Brasil, por exemplo, pode ser signatário, por exemplo, poderia, nunca isso aconteceu, mas imagine que o Brasil se tornasse signatário da Convenção de Investimentos da ICSID. Aquela disputa, aquela relação jurídica estaria sujeita a uma combinação de critérios do direito internacional e o direito nacional. Então, portanto, não seria apenas o direito brasileiro. Então, o que parece emergir da exceção à regra geral de que o direito brasileiro é o aplicável é a efetiva existência de um elemento de internacionalidade, que, aliás, é um critério aplicável para toda e qualquer arbitragem, porque mesmo com a escolha do direito aplicável, se entende, na maioria dos casos, que esse direito escolhido não afasta a incidência de normas cogentes, normas obrigatórias, e também não pode ser utilizado como instrumento de fraude à lei. Em relação à sede, aí o ponto do Daniel foi muito pertinente, porque uma questão muito já sedimentada na arbitragem é a renúncia da imunidade de jurisdição em razão da celebração da convenção de arbitragem. Esse é um assunto que talvez tenha tido algum interesse até a década de 60 e 70 e hoje já não apresenta mais nenhuma novidade. Essa é uma consequência natural. E ao ser a consequência natural, se há também a escolha de uma sede estrangeira, há essa renúncia. E a grande preocupação que há em relação à imunidade de execução, não se entende automaticamente que a celebração da cláusula compromissória implica necessariamente na renúncia à imunidade de execução. Agora, há um precedente me parece, da Corte de Cassação francesa, no caso Creighton, que esta foi a conclusão, de que não haveria razão em fazer uma distinção entre imunidade de jurisdição e de execução para fins da celebração da Convenção de Arbitragem. Então, portanto, essa é uma preocupação, uma situação que qualquer ente da administração pode ter patrimônio na França, por exemplo, e a celebração da Convenção de Arbitragem e da realização do processo de arbitragem, como esta sentença pode ser cumprida em qualquer país que seja signatário da Convenção de Nova York, possivelmente há inúmeros países que vão entender que há uma renúncia à imunidade de jurisdição também. Apenas para acrescentar um ponto na questão de quem pode renunciar à imunidade de jurisdição, e daí veio a discussão sobre a arbitrabilidade objetiva, que os precedentes parecem indicar que, tendo havido uma celebração legítima do contrato, e esse contrato pode ter sido celebrado por um ente, um Estado, por um município, ou seja, para fins do direito internacional, há apenas a República Federativa do Brasil, as entidades internas não têm a legitimidade, o entendimento parece ser predominante no sentido de que, se não houver uma comprovação de algum tipo de fraude na obtenção desta convenção, a discussão sobre a aplicabilidade do direito interno não é relevante para definir a validade da convenção e, por consequência, a renúncia à imunidade. Então, portanto, muito provavelmente, esta discussão aqui, por exemplo, entre se esta competência seria do presidente, ou por emenda constitucional, ou até pelo representante da AGU, dificilmente teria êxito diante da consolidada jurisprudência que há sobre o tema. Então, concluindo aqui, e esse é o ponto que me
parece o mais relevante desse nosso seminário aqui, como maneira geral. A arbitragem, ela possui seguramente vantagens, mas há consequências também dessa escolha. Acho que a administração pública precisa compreender que é um regime diferenciado e que nós não vamos avançar nesse sistema imaginando que nós vamos conseguir reproduzir nele determinadas vantagens ou prerrogativas que são concedidas no processo judicial, que são absolutamente justificáveis porque eles representam uma realidade diferente do que se apresenta no processo arbitral. Esse é um trabalho que acho que nós estamos conseguindo avançar bastante nos últimos anos e, com certeza, várias das questões que nós estamos tratando aqui hoje, que vão ser tratadas ao longo do dia, só vão ter uma posição efetivamente definitiva quando o TCU efetivamente começar a se manifestar sobre alguns dos elementos administrativos que vão afetar esses casos. Então, apenas novamente agradecendo aí a presidente pela paciência, os colegas fizeram a brilhante apresentação, agradeço a paciência de todos antes do almoço. Um abraço.